Meus amigos, vai ter emoção até o fim. Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alemão aqui novamente. A gente decidiu trazer um pouquinho do resumo aí da última, da semifinal aí da Libertadores, né? Flamengo e Racing e Palmeiras e LDU. Sim, foi jogos difíceis. Sim, do Palmeiras nem tanto, né? Mas hoje o TNK infelizmente não pôde estar aqui comigo, que ele tá trabalhando. É, mas eu vou falar um pouquinho aqui dos dois jogos, o que, que eu achei, o que, que eu espero da final e vambora, é isso. No mais, deixa o like, compartilha e deixa o comentário aí o que vocês acham dessa final novamente brasileira e vambora. Bom, falando primeiro do jogo do Flamengo, né? Flamengo e Racing na Argentina. A gente sabia que ia ser um jogo difícil e foi. Mas assim, o começo do jogo a gente começou muito bem, cara. Eu achei que o começo do jogo o Racing ia pressionar mais. Não foi o caso. Não sei se foi por conta do atraso, que meio que enrolou um pouquinho o jogo ali. Mas assim, a festa deles estava muito bonita. Mas pelo menos as cores, assim, o estádio meio que ficou vermelho, né? Já dava um spoiler ali pra gente, sem querer. Mas assim, cara, eu tava muito ansioso pra esse jogo, porque a vantagem que a gente construiu foi pouca. Foi a menor possível, de 1-0. E a gente sabe que jogar na Argentina é muito difícil. Ainda mais no estádio deles, que é um caldeirão, né? Assim, dizem lá que é mais difícil do que La Bombonera, então eu esperava uma pressão muito forte no começo do time do Racing, mas não foi isso, cara. Sim, o Flamengo no começo estava muito bem, principalmente no primeiro tempo jogou muito bem, mas assim, depois da expulsão do Plata, é, sim, meio que induziu muito o jogo ficar chato, né? Muita bola aérea do Racing, só chutão pro alto, assim, sem construção nenhuma por baixo. Então o Flamengo conseguiu se defender ali. A gente vê aqui que o segundo tempo foi praticamente o Racing atacando. O Plata tomou vermelho bem no começo do segundo tempo. Gols, assim, gols esperados teve mais do Racing por conta disso, né, de ter mais bola aérea. Mas, cara, pode ver aqui que no primeiro tempo o Flamengo teve mais gols esperados, o Racing quase não jogou no primeiro tempo. O Flamengo teve mais chances claras, né? Finalizações o Racing teve mais, mas o Flamengo tem mais chances claras de gol. E, cara, a gente sabia que ia ser um jogo difícil. Graças a Deus passamos. Soubemos jogar Libertadores. Coisa que o Flamengo às vezes não consegue. Assim, faz esse jogo chato, né? Esse jogo de chutão. Normalmente eu falo muito que o Flamengo toma muito gol de bola aérea. Então, assim, a gente conseguiu segurar bem. Os dois zagueiros jogaram bem demais. Carrascal tava muito bem, só que depois da expulsão do Plata tinha que sair alguém, né? Mas, assim, não tinha muito o que fazer. Felipe Luiz entrou com a linha de cinco, né? Três zagueiros, com a entrada do Danilo. Também deu uma força ali na defesa bem maior. E era o que dava pra fazer, cara. Era o que dava pra fazer. Felizmente a gente não tomou gol de bola aérea, que é sempre o medo, pelo menos pra mim. Mas, assim, foi feio. O Racing não vinha jogando assim. O Racing não vinha jogando assim. Desde o começo do ano, do jogo contra o Botafogo. Era, assim, só que saiu muitos também, né? Saíram muitos jogadores importantes do time deles. Mas era um time chato. Era um time que tinha chance de complicar a gente. Graças a Deus não foi o caso. E a gente conseguiu jogar Libertadores. Esse é o meu maior orgulho do Flamengo nessa semifinal, foi saber jogar Libertadores. E é muito mérito do Felipe Luiz. O Felipe Luiz foi muito bem nessa semifinal. O primeiro jogo eu achei que tinha que ter feito uns 2-0. 1-0 eu achei que a gente foi com pouca vantagem pra Argentina. Mas assim, deu tudo certo. É isso que importa. E agora é torcer pra estar todo mundo muito bem, né? Chegar na final bem. Que quando foi a final de 21 chegou muito jogador desgastado. O Felipe Luiz na época jogou não tendo plenas condições. Espero que esse ano quem chegue bem. Espero que o Pedro volte
consiga voltar a jogar, que a gente precisa muito dele. E no mais é isso, cara. Nosso time é muito bom, muito técnico. E vai enfrentar um time que também é muito bom e muito técnico. E bem treinado. Também. É os dois melhores times do Brasil. Espero ser um jogo bom. E é isso. Flamengo em mais uma final de Libertadores. Agora falando um pouquinho do jogo do Palmeiras, Palmeiras LDU, no Allianz Parque. Assim, não é tirando o mérito do Palmeiras, que fez um jogaço, fez a virada histórica, né? Que inédita. Nunca nenhum time virou, numa semifinal de Libertadores, virou uma desvantagem de 3-0 no placar. Mas assim, a gente sabia que o time da LDU era muito fraco, muito fraco. A maior força deles sempre foi a altitude. Quando o time que joga na altitude sai da sua casa, né, sai do seu país pra jogar fora, cai muito, cai muito. E essa LDU, cara, também nesse jogo eu não senti que batalhou tanto, sabe? Sim, foi dois jogos completamente distintos. Um que o Palmeiras, o primeiro jogo da semifinal, o Palmeiras jogou muito mal e a LDU jogou muito bem. E esse jogo o Palmeiras jogou muito bem e a LDU jogou muito mal. E a gente sabe que quando o Palmeiras joga bem contra um time que tá jogando mal, que é inferior, o Palmeiras vai amassar. É assim no Campeonato Brasileiro. Tanto que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro tem contra os times da parte de baixo da tabela normalmente ganha. Sofre mais com times do G6. Diferente no caso do Flamengo, né? Que às vezes é até o contrário. Mas assim, Palmeiras, cara, todo mundo esperava que o Palmeiras ia amassar a LDU. A nossa esperança era que, assim, a LDU conseguisse segurar, né? Disputasse, assim, tornasse o jogo difícil pro Palmeiras, que não foi o caso. A LDU deu muito espaço, errando muita contenção de bola também, muito passe no meio de campo. Acho que resumindo é falar que o Palmeiras teve totalmente mérito, né, cara? Assim, fez o que tinha que fazer, a gente sabia que ia vir pra amassar. O Alan jogou muito, cara. Que jogador que o Palmeiras revelou. Mais um jogador da base do Palmeiras excelente, que vai dar trabalho, que provavelmente vai ser titular na final. Vai dar trabalho pra nós flamenguistas. E, cara, não tem muito o que falar do Palmeiras, não, cara. É um time muito regular na Libertadores. É o time que mais sabe jogar Libertadores hoje. Então está em mais uma final, né, cara? Assim como o Flamengo que chega por toda a sua técnica e nesse ano eu acho que o Flamengo chegou mais por brigar, né? Por saber jogar Libertadores, o Rossi muito bem. O Palmeiras chega em mais uma final de Libertadores sendo regular. A maior dificuldade foi reverter esses 3-0, mas todo mundo tinha total confiança que o Palmeiras era capaz de fazer isso. Se tinha um time que era capaz de fazer isso, era o Palmeiras. Então, assim, a final que tinha que ser. A gente tava torcendo pra ele deu passar, dando em vista a vantagem, mas é a final que tinha que ser, cara. São os dois melhores times da América hoje. E não tem muito o que dizer. É só esperar que seja um jogo bom, que não seja um jogo truncado. E no mais é isso. Mais uma final desses dois clubes excelentes administrativamente, futebolisticamente. Brigam em todas as frentes. Depois que os dois se organizaram, a gente vê que é o que dá certo, se organizar financeiramente. É o começo de tudo, cara. Então, pros outros times que, igual, ouvi muita gente falando de São Paulo, né? Que se quando um desses dois times ganhar a final, se vai ser o maior time do Brasil, eu acho que o São Paulo ainda por 3 mundiais pesa muito. Mas as conquistas do São Paulo estão muito lá no passado. São Paulo e Santos, pra mim, são times gigantes do futebol brasileiro. Mas que as conquistas estão no passado, né? Então, assim, é gestão, cara. E gestão no futebol é algo que realmente faz a diferença. E chegou os dois times mais bem geridos no futebol brasileiro hoje. Chegou mais uma final de Libertadores. Bom, e aí, o que vocês acham dessa final? O que vocês esperam? Conta pra gente aqui nos comentários. E, cara, eu espero que seja um jogo bom. Somente isso, que dê pra curtir e que o Flamengo saia campeão. Meu palpite é que vai ser um jogo bom com muitas chances, tomara, né?
mas que vai ser um empate e vai pros pênaltis, cara. Eu acho que vai ser 1-1. O Flamengo deve começar amassando, criando mais chances, e fazendo um gol no primeiro tempo ainda, creio eu. Mas o Palmeiras corre atrás e, do jeito do Palmeiras de brigar até o final, vai fazer um golzinho e infelizmente a gente vai sofrer com mais uma disputa de pênaltis. É a minha visão. Mas felizmente a gente tem um goleiro hoje que é dono da posição, que não tem, a gente não tem o que falar do Rossi. Se a gente chegou até aqui na Libertadores é por conta dele. E acreditamos. Até, até dia 29 vai ser chão. Os dois times podem chegar muito diferentes. Mas é isso. Espero que seja um excelente jogo. E depois a gente comenta aqui como que vai ser. Valeu? No mais, deixa o like aí, compartilha, deixa seu comentário, fala aí o que vocês acharam das semifinais e o que esperam pra final. Deixa aqui que a gente vai ler e traz aqui no próximo vídeo. Beleza? Valeu!